A paz do Senhor. Espero que todos vocês estejam bem, em nome de Jesus. Quem tem o prazer de cumprimentar todos vocês é a sua irmã em Cristo, Li Borges. Meus queridos irmãos, eu venho aqui nesse vídeo falar com vocês sobre comentários que eu recebo referente aos vídeos que eu faço falando da Igreja de Amor. Tem pessoas que falam assim para mim: por que você idolatra tanto o missionário Davi Miranda? Em primeiro lugar, eu não idolatro o missionário Davi Miranda. Eu concordo, com as palavras que ele falava referente à Igreja de Cristo. Porque nós sabemos que a Igreja de Deus não tem esses tais costumes do mundo. Então, eu concordo com as palavras que o missionário Davi Miranda falava referente à obra de Deus, que o povo de Deus é um povo separado das coisas do mundo, porque a Bíblia vai dizer que há uma separação. Verás a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. A palavra do Senhor ainda diz mais: sem a santificação ninguém verás o Senhor, porque o nosso Deus, ele é santo. Então, para nós herdar o céu, nós temos que fazer a vontade de Deus, nos separar das coisas deste mundo, impactar o mundo com a presença de Cristo em nós. Não deixar o mundo nos influenciar para nós trazer o mundo para dentro da igreja, influenciar a igreja com as coisas do mundo. Não, nós temos que influenciar o mundo com as coisas de Cristo, trazer um povo para a casa de Deus transformado pela palavra de Deus, pois não há evangelho de Deus sem renúncia. Então as pessoas, elas vêm até a mim e falam: por que você idolatra o missionário? Eu não idolatro o missionário, Eu amo Jesus, ele é a minha referência, mas eu concordo com a palavra, com a maneira que o missionário Davi Miranda conduzia a Igreja de Cristo. Isso é fato. Tem pessoas que vêm a mim e dizem: por que você detesta tanto o Davi Miranda Neto? Eu não detesto o jovem Davi Neto. Eu não detesto ele, eu não tenho nada contra ele. Nos meus vídeos que eu faço, eu nunca fui contra o Davi Neto, o caráter, meus irmãos? Jamais eu iria ofender o caráter dele, de jeito nenhum, e de ninguém. O que eu não sou a favor é porque, assim, quando o missionário era vivo, nós sabemos que a igreja, Deus é Amor, ela não tinha essa aparência, de boate nos cultos, meus irmãos? Não tinha essa aparência de boate, de show mundano, que quando Davi Neto veio para a igreja, que ele fundou o Regenere, logo ele conduziu essas práticas dentro da igreja. Então, os membros da igreja não concordam com isso. Não só eu, sozinha, que sou contra essas práticas, esses costumes dentro da igreja, mas são milhares de membros da Igreja de Deus e Amor que não concordam. Inclusivemente, dentro da minha igreja tem muitas pessoas que falam contra a maneira que ele está conduzindo jovens no Regenere. Tá bom? O caráter dele, a gente não tem nada a ver com o caráter dele, com a pessoa dele, entendeu? A gente é contra as práticas que ele trouxe para dentro da igreja. Tá bom, meus irmãos? É isso. Então, a gente é contra essas coisas, que a igreja não tinha essas práticas, e com a chegada do Davi Neto, ele trouxe para dentro da igreja. Por exemplo, na época do missionário Davi Miranda, um pastor, para pregar em cima do púlpito, ele vestia um terno, irmãos? Colocava um sapato social e ali ele pregava naquele culto, não é? Hoje não é assim no culto do Regenere. Eu sempre vejo nas lives os irmãos pregando com uma camisa polo, uma calça jeans, um sapatênis, tênis, aqueles tênis
Então, na época do missionário, essas práticas também não podia. E hoje já pode. As luzes de todas as cores, fumaça no culto. Isso, na época do missionário, ele não permitia. Então, por isso que a gente separa uma coisa da outra. Então, a gente é contra a maneira que o Davi Neto conduz a casa de Deus. Não é contra o caráter dele, de jeito nenhum, jamais. Tá bom, meus irmãos? Então, a gente não aceita, meus irmãos, essas práticas, né? De trazer o mundanismo para dentro da igreja. Eu já vi muitas pessoas dizendo assim: eu tinha muito orgulho de ser membro da Igreja de Amor, membro, né? Pessoas que vêm até a mim e dizem: olha, eu tinha muito orgulho de ser crente da Igreja de Amor. Mas hoje eu vejo que já não é assim, eu já fico envergonhado, porque a Igreja de Amor se tornou igual a qualquer outra igreja. Porque a Igreja de Amor, meus irmãos, é uma igreja conhecida como a igreja de oração. E hoje a gente está vendo, já tem outras práticas dentro da igreja, né? Porque eles trouxeram uma coisa totalmente diferente do costume da igreja, dos padrões da Igreja Deus e Amor. A Igreja Deus e Amor é conhecida uma igreja de milagres e poder, igreja de oração, igreja de santificação. A Igreja Deus e Amor não tinha esses costumes, não é? Como agora mesmo eles fizeram, já tem uns anos, já acho que uns 3 anos, ou mais, se não me engano, que eles comemoram essa festa pagã, essa cantada de Natal dentro da igreja, né, irmãos? E na época do missionário, jamais isso aconteceria dentro, como dizia ele, do templo da glória de Deus. E hoje a gente vê tudo isso acontecendo. Então a gente não é contra o jovem, o caráter dele, entendeu? A gente é contra a maneira que ele trouxe aqueles costumes para dentro da casa de Deus. Paredes pretas, luzes. A casa de Deus se tornou parecida com uma casa de show, uma casa de boate, com luzes e fumaça. Para mim, né, irmãos, e para muitos irmãos, não precisa isso. A casa de Deus não precisa disso. Nós somos comparado à luz deste mundo. Nós somos comparado o sal da terra, luz deste mundo. Nós, meus irmãos, temos que impactar o mundo com uma presença de Deus em nós. Nós temos que ser diferente. Não o mundo nos influenciar e nós fazer da casa de Deus parecida com uma casa de show, uma casa comparada a um lugar que as pessoas vão ali para se embriagar, para dançar, para fazer outras coisas mais. Então a casa de Deus tem que ser parecida cada dia mais com Cristo, né, irmãos? Um lugar de adoração, um lugar de santificação, um lugar que muitas almas, muitas pessoas vão ali cheio de problemas e volta livre, liberto pelo poder da palavra, pelo poder da transformação do Senhor. Não, meus irmãos, um lugar que você vai ali para ouvir um show, para você ficar ali no escuro com fumaça de todas as cores, parede preta, trazendo esse costume maligno para a casa de Deus. Então, essas práticas que a irmã Eli não concorda. E milhares de membros da Igreja Deus e Amor também. A diretoria, eu não sei se ela sabe, mas por isso tem perdido muitos membros, porque eles não concordam com essa prática que está acontecendo na nossa igreja. Os irmãos não concordam, meus irmãos, com umas paredes pretas na igreja, com este jogo de luzes de toda cor, fumaça nos cultos. Então isso é um ponto, a igreja, o povo de Deus, os irmãos remanescentes não concordam. Às vezes aqui nos comentários eu recebo muitos comentários de pessoas que dizem assim, a Igreja de Amor agora tá bom, tá bem, a Igreja de Amor agora que está bem, com a outra roupagem, né, com
outro visual. Mas recebo milhares e milhares de comentários que diz: a igreja precisa mudar. A igreja tem que voltar ao primeiro amor. A igreja tem que ser uma igreja de santificação, como era na época do missionário Davi Miranda. Então, meus irmãos, não é que eu estou aqui idolatrando o missionário Davi Miranda. Eu amo Jesus. Ele é a minha referência. O missionário Davi Miranda foi um grande líder espiritual que passou por essa terra. Um homem que Deus usou com muito poder. Por mais que as pessoas queiram tirar isso dele, nunca vai tirar. Porque o missionário era uma pessoa diferenciada. Não adianta Satanás vir querer tirar a honra daquele que o Senhor honrou. O missionário foi um homem honrado por Deus. Teve suas falhas, sim. Quem é um ser humano, né, que não tem pecados, que nunca errou? Nós todos erramos. E a prova viva disso, a Sagrada também fizeram as suas coisas que saíram um pouco assim, né, daquilo que Deus queria, mas ele se arrependia e voltava. O exemplo disso é Davi. Ele pecou, mas ele pediu perdão a Deus e Deus perdoou. Então, meus amados irmãos, assim também é conosco. Nós não somos perfeitos. O missionário Davi Miranda não era um homem perfeito. Ele tinha suas falhas, mas ele foi um homem que... E ele zelou pelo chamado que Deus deu para ele até o último dia da sua vida. Ai, milhares e milhares de bens. Meus irmãos, quem é o pastor nesse mundo que não está aí milionário, riquíssimo? Todos, não tem uma igreja, essas igrejas evangélicas aí, que os seus donos, né, seus fundadores não são riquíssimos, todas. O missionário Davi Miranda foi mais um, né? E a Bíblia diz que o trabalhador é digno do seu salário. Mas estou aqui falando que ele foi um homem de Deus, foi um homem de Deus. Não adianta ninguém dizer que isso é aquilo dele, porque não é verdade. Tá bom, meus irmãos? Teve falha? Teve, como qualquer pessoa. Mas isso aí, eu não estou aqui idolatrando ele, quero mais uma vez frisar que eu não estou aqui idolatrando ele, e também não sou contra o jovem Davi Neto, eu não detesto ele, não detesto o jovem Davi Neto, de jeito nenhum. Eu só não concordo com as práticas que ele trouxe para dentro da igreja, só isso. Tá bom, meus irmãos? Eu não concordo com as paredes pretas, né, da igreja, eu não concordo com o jogo de luzes, com as fumaças, eu não concordo. Eu concordo que a casa de Deus tem que ser diferente. Então, a casa de Deus não precisa disso, a casa de Deus é um lugar de oração. A Bíblia diz que a casa do Senhor é a casa de oração. É onde o povo vai ali para ser transformado pelo Senhor. Não nós querer ser transformado pelo mundanismo, pelo pecado em nós. Tá bom, meus irmãos? Então eu sou contra esse negócio aí dessas paredes pretas, luzes, fumaça nos cultos. Eu sou contra. E milhares de membros da Deus de Amor também é contra, porque muitos têm saído porque não a tolera, não suporta essa prática que está tomando conta da Igreja de Amor. Porque muitas pessoas dizem, eu era uma pessoa que eu tinha orgulho de ser da Deus e Amor. Hoje já não é mais assim, já tenho vergonha, porque a igreja se tornou igual qualquer outra igreja. Tá bom, meus irmãos? Que Deus nosso Pai abençoe vocês. Espero ter explicado um pouco sobre isso. Não idolatro missionário, não idolatro placa de igreja nenhuma. Eu amo Jesus, ele é a minha referência, ele que morreu por mim, e eu sigo Jesus por amor. Tá bom, meus irmãos? Jesus é a minha referência. E nós vamos ficar firmes, tá bom, meus irmãos? Até o último dia da nossa vida, né? Nós temos que ficar firme com Jesus, porque o nosso alvo é Cristo. O mundo, na Bíblia diz que já age no maligno, mas aqueles que permanecer firme, a Bíblia diz, né, será salvo. Você que permanecer firme com o Senhor, você será salvo pelo Senhor Deus, obedecendo a palavra de Deus, não aceitando em sua vida os costumes do mundo, as coisas que o mundo nos oferece. Não, nós somos um povo de Deus, lavado e remido no sangue do Cordeiro. Deus abençoe e fique na paz do Senhor.